O goleiro saiu e levou. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me vocês vão ter que me engolir. No esporte. E é a prática esportiva mais desenvolvida, né, no nosso país, talvez a que foi até então mais promotora da igualdade, no sentido de que qualquer campinho, né, uma bola, pode surgir uma relação do indivíduo com o outro, uma relação de amizade, uma relação de conduta, de disciplina para o esporte, né, e de ascensão social. O futebol e o rádio são dois elementos que ajudaram a construir a identidade cultural do Brasil e do brasileiro no século XX. É impressionante como o meio de comunicação consegue se manter popular durante tanto tempo. Trata-se de um meio cego, mas que pode estimular a imaginação, de modo que, logo ao ouvir o locutor, nós tentamos visualizar o que ouvimos, criando na mente o lance ou o gol. Agora vamos ver sobre o rádio e sobre como o futebol influencia a linguagem. Eu acho que influencia na dinâmica do torcedor. Entendeu? O torcedor interpreta aquilo que o radialista está passando, porque ele só está ouvindo, né, que é uma coisa muito cognitiva, ele só tá ouvindo, não está vendo. Então toda a emoção que o narrador, ou o repórter, ou mesmo o comentarista passa, ele acaba acreditando e visualiza aquilo que deve estar acontecendo dentro do campo do jogo. Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar aqui, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. A gíria usada no rádio, né, no geral, é uma coisa que vira como um bordão, né? E o torcedor gosta muito, e os jogadores também aprovam, olham, aquelas que são aquelas bem significativas, né? Como Osmar Santos, como Milton Neves, Juarez Soares, como tantos radialistas, Faustão, usavam na época. Isso fica muito marcado porque remete o jogador ao passado. De repente ele está vivendo um momento agora que na época, por exemplo, que nem os palmeirenses, como que se não me engano, o Osmar Santos chamava o Edmundo? Chamava de animal, então ficou marcado. Esses bordões dos grandes narradores, que são eles os responsáveis muitas vezes por fazer com que essa linguagem do futebol se popularize, e não necessariamente a linguagem do boleiro, né? Não necessariamente a linguagem do boleiro, né? Na língua portuguesa coloquial é comum nós encontrarmos expressões como dar um balão, né, no desespero, jogar para escanteio a tristeza. As pessoas elas acabam fazendo essa analogia, né, cotidianamente entre esporte, futebol, a linguagem do futebol e o próprio cotidiano, né? Quando uma pessoa tem um pouco de receio, as pessoas costumam chamar de pipoqueira, né? Você é um pipoca, enfim. Isso é interessante, né? Porque a linguagem, são algumas linguagens comuns, que não necessariamente de atletas, não do futebolês, dos boleiros, mas uma linguagem do futebol que ela veio para o cotidiano. É muito comum você encontrar as pessoas se comunicando na linguagem do futebol no cotidiano, né? Isso é bastante interessante ser percebido, como eu já disse, a questão do dar um balão, né? Jogar para escanteio, né? Agarrar a oportunidade que se tem, muito embora isso não seja só do futebol, mas é muito comum, né? Elas acabam sim adentrando em outros contextos, não necessariamente da prática esportiva, né? Da prática comum, né? Cotidiana e coloquial. Música e futebol sempre foram paixões nacionais. Não é à toa que esses dois elementos estejam tão juntos através da história. É muito comum termos músicas que se remetem ao futebol, antigamente e nos dias atuais. Ritmos eternizados que se referem a jogadores ou ao próprio esporte. Vamos ver algumas dessas músicas. Pode crer. MC Guimê,
tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O até gringo sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, é gol. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. O time entrou em campo, é show. Passa a bola, Neymar, os piques eu vou driblando e os gols. É as mina que eu mato, as amigas viu e curtiu, da cabeça aos pés. Os moleque camisa 10. Moleque sabe rimar, chama moleque, joga uma bola. Aquele vira o próximo Neymar, aquele vira o Yuri Pistori. Então chama moleque, sabe rimar, chama moleque, joga uma bola. Aquele vira o Gabriel Jesus, vai que ele vira o Ariel Pistori. Olha a chance, olha o toque. Eu sei. O Museu do Futebol está totalmente ligado à preservação da história nacional, tendo o futebol como foco. O esporte mais popular do mundo e que dá nome ao nosso país como país do futebol está evocado em um museu, pois há um sentido, porque há uma valorização do esporte na sociedade brasileira desde o final do século XIX até os dias atuais. Então, a perspectiva de pensar no museu é justamente na construção de uma memória, na relação que se estabelece entre o presente e o futuro, dialogando com o passado, né? Então, construiu qual é o papel do futebol na história do Brasil, para que isso fique relegado para as gerações futuras. Então o Museu do Futebol está dentro dessa perspectiva. Do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul. Localizado na bacia do vale que lhe dá o nome, a sua área total compreende 75.598 metros quadrados e o seu acesso central será feito ao longo da Avenida Pacaembu. O futebol antes era de elite. Hoje talvez até comece a voltar pelo aburguesamento, né? Escolinhas de futebol, ingressos caros, mas a princípio o futebol ele nasce como um esporte desenvolvido pela elite e durante algum tempo segue uma linguagem mais apropriada, como se fosse um grande golfe, né? Hoje não, ele é um pouco mais popularizado, com uma sociedade um tanto quanto mais desprendida desse português erudito. O futebol ele começa a assumir essa linguagem um tanto, digamos assim, mais simples, né? E não vejo em nenhum momento uma dissociação entre o futebol e a sociedade, principalmente o Brasil. Eu acredito que o futebol é uma grande síntese dos quadros sociais, políticos e econômicos da nação brasileira e linguísticos, né? Já que esses jogadores eles são verdadeiras celebridades, né, nacionais e internacionais, que chegam mais facilmente à casa das pessoas, já que o futebol é um esporte popular e que passa, né, também em canais abertos.
Então isso dá a possibilidade das pessoas terem mais contatos com esse esporte. Vencedor que ele é. Apita o árbitro. Ele vai pedir a bola. Pede que os jogadores se posicionem. E aí o momento. Previsto. Marcado. O árbitro Sérgio Pezota vai ter a honra de entregar a bola para Ronaldo. Cumprimentado pelo jogador Romero. E não há o que falar.